internauta, este é o Super FC pelo Mundo, onde você vai ficar sabendo tudo sobre os principais campeonatos do globo. E a meu lado, como sempre, ele, o menino, sabe tudo de futebol internacional, Gabriel Pazini. Tudo bom, Gabriel? Tudo bom, Fernando? Tudo bom, amigo internauta? Então hoje, amigo internauta, vamos começar pelo campeonato inglês, só para variar um pouquinho, né, Pazini? Só para mudar. Então já vamos com os resultados na tela. Vai lá, Faustão. Manchester City 2-1 em cima do West Ham. Manchester City, que é o segundo lugar. Chelsea retomou a terceira colocação com o 2-0 em cima do Swansea. O Arsenal empatou em 1-1 com o líder Manchester United. Também tivemos Everton 1-0 em cima do Fulham, além de Wigan e Tottenham 2-2. Olha o Tottenham, que beleza, hein? Newcastle 0, Liverpool 6. E os chorumes lá embaixo, Reading e Queen's Park Rangers 0-0, o Lanterna contra o vice-Lanterna. Que beleza, né, Pazini? Vamos então, a gente dividiu em blocos aqui. Vamos começar com o bloco 1, o bloco de Manchester City, Chelsea e do Arsenal e o Manchester United ali. Pazini, o que você pode falar desses jogos já embolando aí? E Arsenal e Manchester, dá um foco no Arsenal, já que o Manchester já é campeão. Para você que não assistiu, o Manchester conquistou a 20ª vez o campeonato inglês. Vai lá, Pazini. Um jogo em que o Manchester United decepcionou, atuou bem abaixo do que normalmente joga, time um tanto ali relaxado pelo título do campeonato inglês. O Arsenal, em contrapartida, jogando muito bem, pressionando o tempo inteiro. O Rosick fez uma boa partida e, no final das contas, um 1-1 por causa de um pênalti besta do Sanyal. Os grandes destaques desse jogo foram o Van Persie, marcando novamente 25 gols no campeonato, é o artilheiro, e marcando contra o seu ex-clube na sua ex-casa. E também para a equipe do Arsenal fazendo o tradicional Guard of Honor, o corredor de aplausos, aplaudindo ali os jogadores do Manchester United campeões, inclusive o Van Persie, que foi vaiado o tempo inteiro pela torcida do Arsenal. O Arsenal que fica ali na 4ª posição, na zona pré-Champions League, só que numa situação um tanto incômoda. Tem 1 ponto a menos que o Chelsea, 2 pontos a menos que o Tottenham, 5º colocado, só que o Arsenal tem um jogo a mais do que as duas equipes, ou seja, pode perder essa 4ª posição da Champions League e ir parar na 5ª ali da Liga Europa, que atualmente é ocupada pela equipe do Tottenham. A equipe do Chelsea, em contrapartida, venceu o Swansea. Swansea campeão da Copa da Liga Inglesa, com vaga na Liga Europa garantido, relaxado desde fevereiro no campeonato inglês, não fez um grande jogo, como não vem fazendo, como disse, time relaxado, e o Chelsea conseguiu uma boa vitória para continuar aí na 3ª posição da Champions League. O destaque foi o Lampard. Lampard marcou um gol, 201 gols com a camisa do Chelsea, é o segundo maior artilheiro da história do clube inglês, só está atrás do Bob Tumbling, atacante lendário que defendeu o time entre 59 e 70, que tem 202 gols, ou seja, Lampard a um gol de se tornar o maior artilheiro da história do Chelsea, ao lado do Tumbling. Quanto ao City, vitória merecida, 2-0, nasce jogando muito bem. O West Ham sem o Noble, sem o Joe Cole, jogadores importantes, e sem ele, o Wellington Paulista. Claro, claro. O Wellington Paulista que não joga pelo West Ham, só na Sub-21, né, Pazini? Só no time E como o Sub-21. Pazini falou, 2 pontos abaixo do Arsenal tem o Tottenham, que conseguiu empatar com o Wigan, que está brigando lá embaixo contra o rebaixamento. 3 pontinhos abaixo, isso mesmo, 3 pontinhos com 59, vem o Everton e longe, apesar da goleada em cima do Newcastle, aparece o Liverpool na 7ª colocação com 54. Fala dessa briga aí, principalmente pela 4ª colocação entre Tottenham e Everton, os dois já, pelo menos, pensando na vaguinha do Arsenal lá, como você falou. Exatamente, né? O Tottenham principalmente, o Tottenham briga pela Champions League. Nesse jogo acabou ficando no empate contra o Wigan que está na final da Copa da Inglaterra contra o Manchester City, que tem aí uma curiosidade, né? O Wigan pode ser rebaixado no campeonato inglês, tem probabilidades, briga com o Sunderland, com o Newcastle e também com o Stoke City contra essa última vaga do rebaixamento, e aí pode jogar a 2ª divisão na próxima temporada e também a Liga Europa, caso seja campeão da Copa da Inglaterra. Mas o Tottenham fez um jogo muito ruim, mais uma vez o Andrés Villas-Boas falhando na escalação, por conta disso é que o time tem sido super dependente do Gareth Bale. Além disso também tivemos ali a equipe do Everton conseguindo uma boa vitória. O Everton que está brigando mais pela 5ª posição, a zona de classificação à Liga Europa, a Champions League, é um pouco mais complicado pela diferença. O Everton que tem um time muito interessante, que nesse jogo mudou o esquema tático, 4-4-2 ao invés do 4-2-3-1, funcionou bem, com Fellaini jogando muito bem no meio de campo e Elavic bem no ataque. Quanto ali ao último destaque, nós temos também o Liverpool, goleada para cima do Newcastle sem o Luizito Soares, mas o Liverpool não tem ali mais briga por alguma coisa nesse campeonato inglês, apenas cumpre tabela, mas uma
Goleada com boa atuação do Philippe Coutinho para levantar a moral do time contra o Newcastle, que briga contra o rebaixamento e que teve 7 franceses jogando nesse jogo, é o recorde histórico da Premier League. Nunca um time teve tantos estrangeiros do mesmo país atuando em um jogo como o Newcastle teve nessa partida. Beleza, para fechar essa tabela aí, Pazini, os dois já rebaixados ali, empatando em 0-0 o Reading e QPR. Acabou, né, Pazini? Acabou, né? Morrendo abraçados, né? O Queen's Park Rangers e também o Reading. Rebaixamentos merecidos. Os dois fizeram péssimas campanhas, não é à toa que são rebaixados com antecedência. O Reading tinha o time mais fraco da Premier League, a gente já tinha comentado isso aqui, era esperado. E o Queen's Park Rangers, uma pena, investiu muito, montou uma boa equipe, mas decepcionou os bons jogadores, nunca formaram um bom time. Isso mesmo. E agora a gente vai partir, continuando na Inglaterra, mas partimos para a premiação da Associação dos Jogadores Profissionais do Futebol Inglês, né, Pazini? Isso mesmo. Primeiro a gente vai começar com a equipe, Pazini, depois o destaque. Eu quero que você fale um pouquinho mais do destaque, obviamente. Manda na tela a fotinha aí, vamos lá. No gol, De Gea, do Manchester United. Os defensores são Zabaleta, do Manchester City, Vertonghen, do Tottenham, Ferdinand, do United e Baines, do Everton. Meio campo com Carrick, do United, Mata, do Chelsea, Bale, do Tottenham e o Hazard, também do Chelsea. Atacantes, a dupla Luizito Soares e Robin Van Persie. O grande destaque, Pazini, foi o Bale, que já falou aí nesse jogo do Tottenham. Ele mesmo tá levando o Tottenham para essa quarta colocação aí, né, Pazini? Exatamente, né? Principalmente aí com os erros do Andrés Vilas-Boas na escalação, tem feito um belíssimo campeonato, é o grande responsável pelo Tottenham estar onde está. É o melhor jogador britânico na atualidade, o Gareth Bale, e quanto à seleção, a única ressalva que eu tenho é o Zabaleta. Tiraria ele da lateral direita e colocaria o Rafael, lateral brasileiro do Manchester United, que fez uma belíssima campanha, uma belíssima temporada, um belíssimo campeonato inglês. Outros jogadores ali mereceriam estar na lista, mas não tem vaga para todo mundo, os outros merecem. O Oscar, brasileiro do Chelsea, Rooney do Manchester United, Fellaini do Everton, são jogadores que poderiam estar na seleção. Isso mesmo, e assim, fim do campeonato inglês, fim da Inglaterra, partimos para a Alemanha. Também tivemos jogos importantes, principalmente na briga ali pela Liga Europa e Champions League. Bota na tela aí, Faustão, vamos lá. Começando no pacote 1, né, Pazini? Bayern de Munique 1-0 em cima do Freiburg, Bayer Leverkusen 1-0 em cima do Werder Bremen, Fortuna Düsseldorf perdendo de 2-1 para o Dortmund. Pacote 2 aí, teremos mais 0-0 com Eintracht Frankfurt, Schalke 04 4-1 em cima do Hamburgo, o Schalke 04 que é o quarto colocado ali na última vaguinha. E o pacotão lá de baixo, Greuther Fürth perdendo, obviamente, do Hannover por 3-2, Greuther Fürth que é o lanterninha, já rebaixado, né, Pazini? Isso mesmo. E depois, isso vai falar da Série B, emendando o Greuther Fürth. Primeiro, o pacote 1, Pazini, falando de Bayern de Munique e Dortmund, principalmente. Os dois já estão com a vaga ali garantida para a Liga dos Campeões. Bayern de Munique já é campeão. O que mais que você pode falar do jogo? Algo rápido para depois entrar a briguinha ali pela Liga Europa. Vai lá. Maravilha. A equipe do Borussia Dortmund conseguindo uma boa vitória, jogando ali com um time bem mistão. Teve o Leonardo Bittencourt, jovem promessa do time, jogando muito bem. Mereceu a vitória sobre o Fortuna Düsseldorf, que atravessa um péssimo momento. 9 jogos sem vitória, brigando contra o rebaixamento e correndo o risco de ser rebaixado, porque atravessa esse momento ruim, enquanto o Augsburg, que está na zona da repescagem, o 16º do campeonato alemão contra o 3º da segunda divisão, fazem a repescagem para ver quem fica na Bundesliga. O Augsburg ocupa essa posição, tá com a mesma pontuação do Fortuna Düsseldorf e tem condições de ultrapassar o Fortuna. O Fortuna vem muito mal. Quanto ao Bayern de Munique, é impressionante o domínio. Dominou o jogo inteiro contra o Freiburg com o time reserva, o Kahn, revelação da equipe, marcando o gol da vitória. E é de surpreender, porque o Bayern domina todo mundo, mesmo com o time reserva, e o Freiburg faz um bom campeonato, está brigando por vaga na Champions League e Liga Europa, é o 6º colocado da Bundesliga. Isso mesmo, como o Pazinho falou, o Freiburg está em 6º lugar, com 45 pontos. Ali em 5º aparece o Eintracht Frankfurt, que o Pazini também falou. E na 4ª colocação, Pazini, o Schalke que ganhou e está mantendo pelo menos essa posição que leva ali a competição europeia. Fale dessa conquista do 4º lugar, dessa briga, na verdade, pelo 4º lugar no campeonato alemão. A briga entre esses três, né, o Freiburg, o Eintracht Frankfurt e também o Schalke 04. O Schalke 04 atualmente com uma vantagem aí na 4ª posição, vantagem merecida, goleou o Hamburgo que está ali junto com o Borussia Mönchengladbach, também com o Frankfurt e com o Freiburg brigando pela Liga Europa. E foi um domínio total do Schalke 04, graças a 3 jogadores.
Neustadter e o Jermaine Jones voltando a compor a dupla de volantes e o Huntelaar voltando antes do que era esperado. O matador holandês voltou com tudo, deu assistência para o gol do Michel Bastos, o brasileiro que fez um bom jogo e marcou 3 gols no seu retorno, hat-trick do holandês jogando muita bola. O Draxler também se saiu muito bem. Esse é o panorama aí da briga pela Champions League e pela Liga Europa. Então, para fechar, Pazini, falei um pouquinho da Série B, já falando do Greuther Fürth, porque ele é Série B, né, Pazini? Vai lá. Greuther Fürth, merecidamente rebaixado, era o time mais fraco do campeonato, fez uma péssima campanha e está na segunda divisão. Mas se por um lado já temos aí o Greuther Fürth na segundona, já sabemos quem vai diretamente para a primeira divisão, junto ali com a equipe do Hertha Berlim que comentamos no último programa. O Eintracht Braunschweig vem da segunda divisão para a primeira, já garantiu o acesso, e o time, assim como o Hertha, não promete muita coisa, mas tem um dado interessante, um dos ataques mais alternativos do planeta. O ataque é formado pelo Kumbela de Congo, que é o artilheiro da segunda divisão com 19 gols, Shang Zhendong, atacante chinês, e o Krupke, um veterano alemão de 33 anos que nunca jogou em uma grande equipe lá nas terras germânicas. Não repete o nome do time, Pazini? É o Eintracht Braunschweig. Isso aí, anota aí para você lembrar muito bem. E com isso, a gente, fim do alemão, passamos para aquela rapidinha do espanhol por causa desses resultados. Manda na tela aí, Faustão, vamos lá. Atlético Bilbao empatou em 2-2 com o Barcelona, líder, isolado, já praticamente campeão. Atlético de Madrid perdeu novamente o clássico com o Real Madrid 2-1, gol no finalzinho. E o pacote 2, teremos Málaga 2-1 em cima do Getafe e Real Sociedad 4-2 em cima do Valência. Pazini, vamos começar no pacote 1 ali. Barcelona empatando com o Atlético Bilbao, mas praticamente campeão. E depois você já pode emendar o clássico de Madrid aí, falando do jogo que foi bastante disputado, um resultado pra lá de ruim para o Atlético de Madrid, né, Pazini? Pra lá de ruim, né? E praticamente garantiu ali, definiu as 3 primeiras posições. Barcelona, virtual campeão, não foi nessa rodada, na próxima muito provavelmente será. O Real Madrid, a 6 pontos do Atlético de Madrid, praticamente garante o vice-campeonato. E o Atlético de Madrid garante ali a 3ª posição também, são os 3 que vão para a Champions League de forma definitiva. O Barcelona não fazia um grande jogo contra o Atlético Bilbao, cresceu no segundo tempo com o Lionel Messi entrando. E o Messi, em 5 minutos, marcou um golaço, driblando 4 jogadores e chutando para o fundo das redes, e deu uma assistência ainda. Jogou bola demais o argentino, mostrando uma evolução física para o jogo contra o Bayern de Munique na quarta pela Liga dos Campeões. No entanto, no finalzinho, o Ander Herrera empatou para o Atlético Bilbao. Resultado importante do Atlético, porque o empate contra o Barcelona sempre é muito bom e raro isso no futebol espanhol, ainda mais que o Atlético Bilbao decepciona nessa temporada. O time foi vice-campeão da Copa do Rei e da Liga Europa na última temporada. Nessa temporada é só o 14º colocado do Campeonato Espanhol. Decepciona por conta de problemas do Bielsa, técnico da equipe, com a diretoria e com o grupo de jogadores. Quanto ao clássico ali entre Real Madrid e Atlético de Madrid, a freguesia continua, né? O Atlético de Madrid não ganha do Real desde 1999, são 10 vitórias seguidas do Real Madrid recentemente. O Atlético vai de mal a pior nos clássicos. E nesse jogo curioso, porque o time foi dominante, foi melhor do que o Real o tempo inteiro, o Real com o time reserva e todo mundo decepcionando. O Kaká jogou muito mal, Modric também, só o Di Maria que fez uma partida muito boa, enquanto o Atlético de Madrid teve o Falcão jogando bem e o Koke também. Só que o Atlético de Madrid não teve a eficiência que o Real teve, e o histórico aí da freguesia acabou pesando também. No final, o Real conseguiu a vitória no jogo em que os 2 times tiveram muitos desfalques no meio-campo. O Real jogou desfalcado com o time reserva e o Atlético não teve Arda Turan, Christian Rodrigues e Adrian no meio-campo do time. Isso mesmo, como o Pazini falou, as 3 posições já definidas, porque 10 pontos atrás do Atlético de Madrid aparece a Real Sociedad. Pazini, o Málaga está em 5º com 53 pontos. Real Sociedad já pode comemorar ou você acha que está meio difícil por causa da inconstância dessas equipes? Vai lá. Pois é, Real Sociedad vem superior e mais constante, né? Vem numa regularidade maior em relação aos times com os quais briga ali por essa 4ª posição. Mas eu aposto na Real Sociedad, faz um campeonato bom, tem uma boa equipe, o Aguirre atacante, tem Xabi Prieto, Velho, Gonzalo Castro no meio de campo, e vem jogando muito bem, inclusive venceu um adversário direto, que é o Valência, nessa rodada, por 4-2, com grandes atuações desse quarteto que eu comentei. Aposto na Real Sociedad, mas está aberto ainda. Quanto à briga ali por vaga na Liga Europa e também até pela Champions League, continua aberto. O Málaga e o Valência estão na zona de classificação da Liga Europa e o Betis vem na cola. Esses 3 vão brigar ali com a Real Sociedad, e nessa briga aí, um desses 4 fica com a vaga na Champions League, outros 2 com a Liga Europa, e um vai sobrar. Só que às vezes esse um que sobrar pode ser beneficiado pelo Málaga.
Málaga vai passar ainda por um julgamento da UEFA, um fair play financeiro por conta das dívidas do clube, e por conta disso o Málaga talvez não jogue competições europeias na próxima temporada. E aí alguém, atualmente seria o Betis, pode se dar bem nessa. Málaga que venceu o seu jogo com gol do Roque Santa Cruz, que está sendo especulado no Botafogo. Olha lá, hein? Roque Santa Cruz já foi especulado no Cruzeiro, para quem não lembra. Com isso, um Roque Santa Cruz. A gente fecha o espanhol, passamos aquela rapidinha no italiano, já jogando os jogos aí na tela para Faustão. Tivemos Juventus 2-0 em cima do Torino, o clássico aí, obviamente, de Turim. Pescara perdendo, coitado do Pescara, 20º, lanterninha, perdendo de 3-0 pro Napoli, praticamente garantido na segunda colocação, porque 7 pontos abaixo aparece o Milan, que ganhou do Catania de 4-2. Também tivemos Roma 4-0 em cima do Siena, Udinese 1-0 em cima do Cagliari, Palermo ganhando da Internazionale, sempre Internazionale caindo aí por causa dos desfalques, obviamente, e o Parma empatando com a Lazio, que também está indo de mal a pior. Pazini, primeiro falando lá de cima, Juventus campeã, e agora o Napoli garantiu a segunda colocação, e o Milan tá bem ali na terceira também, né, Pazini? Já emenda esses 3, coisinha rápida, mais a classificação, vai lá. Maravilha, a equipe da Juventus pode ser campeã na próxima rodada, um empate dá o título para a Juventus, e a Juventus venceu de um rival que tem sido freguês como o Atlético tem sido do Real. O Torino não vence a Juventus desde 95 e pior, não marca um gol na Juventus desde 2002. A Juventus dominou o jogo inteiro com facilidade, mereceu essa vitória, teve de novo aquela formação com 4 jogadores armando, com 2 pelos lados e só com Vucinic lá na frente, o quarteto Pirlo, Marquinhos, Vidal e Pogba fazendo a diferença, o Marquinhos e o Vidal inclusive marcando os gols da vitória. Juventus virtual campeã, Torino com uma campanha mediana decepciona o time tradicional do futebol italiano. A briga ali pela segunda posição praticamente definida. O Napoli com uma boa vantagem deve levar essa vaga. O Napoli que venceu seu jogo sem muitas dificuldades, não contou com Cavani, mas teve o Hansik e o Insigne em boa jornada. Quanto ao Milan com o Pazzini marcando 2 gols em 10 minutos, jogando muito bem. O Balotelli voltando depois de suspensão, marcando gol de pênalti. O Milan conseguiu uma boa vitória sobre o Catania, que chegou até a brigar por vaga na Liga Europa, mas ficou para trás. Tem uma boa equipe, mas ainda fica devendo em relação aos grandes times do futebol italiano. O Milan que está ali na briga para manter o terceiro lugar, que é a vaga pré-Champions League, a vaga ali dos playoffs, a fase que antecede a fase de grupos da competição. Porque na cola do Milan tem a Fiorentina que conseguiu uma boa vitória, mais uma nesse fim de semana, e o Jovetic jogando bem, Lajcic também, e além disso contou com o meio de campo funcionando. O Quadrado, um jovem colombiano que é bom de bola, indo muito bem, além do Borja Valero, e tem ainda Matias Fernandes, Davi Pizarro e o Rafał Wolski, um jovem polonês que é bom de bola também. Isso mesmo, deixei passar, mas a Fiorentina ganhou de 3-0 em cima do Sampdoria, como o Pazini já falou. E o Pazini pegando essa briga pela quinta colocação agora, já que a quarta já tá Fiorentina, Milan ali já estão nessa briga, e a Roma está no quinto lugar. Acho que principalmente por causa dos deslizes de Internazionale e Lazio, Internazionale também, e a Udinese na briga também ali pelo quinto lugar. Tá boa essa briga, né, Pazini? Tá muito boa, né? Essa aí vai ser a briga por uma vaga, porque Milan e Fiorentina estão brigando pelo terceiro lugar. Quem não pegar o terceiro lugar fica com o quarto. A briga é pela última vaga na Liga Europa. O time que aparece mais forte para mim, não só por estar no quinto lugar, é a Roma. A Roma a gente zoa de vez em quando, porque tem os deslizes como contra o Pescara na última rodada, mas é um time que vem bem, numa crescente, jogando bem, o meio de campo funcionando, a defesa ajeitou. O Andrea Azzoli faz um bom trabalho. Nessa rodada goleou 3 gols do Osvaldo, hat-trick do atacante italiano, Lamela jogando bem, o Totti também, para variar. A Internazionale de Milão em baixa, perdeu para o Palermo que está em alta, 5 jogos de invencibilidade, Miccoli e Litici jogando bem, e o Palermo saiu da zona de rebaixamento com essa vitória sobre a Inter. Mas a Inter é aquele velho problema de muitos desfalques, tem prejudicado o time não conta com o meio de campo, com o ataque titular, com o Nagatomo na lateral, e agora não vai contar com seu capitão, o ídolo da equipe desde 95, Zanetti, que aos 39 anos teve a primeira lesão séria da carreira, teve uma lesão no tendão de Aquiles e vai desfalcar o time aí nos próximos 8 meses, muito provavelmente. Mas é um mito e quer voltar a jogar o lateral argentino. Quanto a Lazio, vem em baixa, também não acredito muito, a Lazio só tem 2 vitórias nos últimos 9 jogos e a Udinese aparece aí brigando nesse finalzinho, mas depende muito, sempre dele, do mito de Natale. Sempre fim de italiano, falando do Di Natale, partindo aquela rapidinha, né, Pazini, do francês. Voando. Por quê? Porque o PSG ganhou de 1-0 do Evian, teve confusão, teve um pouco de tudo nessa vitória do PSG, e também tivemos Lyon e Saint-Étienne, Pazini e Lyon praticamente campeão, com 9 pontos de vantagem do Olympique de Marseille,
Falei rapidinho dessa briga pela segunda colocação, terceira, Liga Europa. Coisinha rápida, Pazzini, vai lá, pontual. Maravilha. O PSG, praticamente campeão mesmo do Campeonato Francês, a segunda vaga deve ficar com a equipe do Olympique de Marseille, o segundo lugar. O terceiro, que dá a vaga na pré-UEFA Champions League, está na briga entre o Lyon e o Saint-Étienne, muito forte, e aí o Saint-Étienne, que está na zona de classificação à Liga Europa, tem a companhia do Nice e do Lille, que brigam pela Liga Europa e sonham com a vaga na UEFA Champions League. O último destaque para a confusão no final do jogo entre PSG e Evian. O PSG se vingou do Evian, que eliminou o clube da Copa da França, confusão que ocorreu porque o Matuidi provocou o banco de reservas, no final muita briga, muitos jogadores expulsos, entre eles o David Beckham. Beleza, David Beckham sempre muito cortês, né? Foi expulso, acabou, fim de francês, e agora temos quem responde. Pazzini, menino Pazzini, responde as perguntas que você, internauta, mandou. Já vamos emendar a pergunta. Primeiro, a do Rafael Porto aqui de Belo Horizonte. Primeiro, parabéns pelo programa, não perco um. Concordo totalmente com as análises feitas e só tenho duas dúvidas. Pazzini, isso no caso da Champions League, né, Pazzini? Acha que Tito e Mourinho demoraram muito para mexer em seus times, no caso Barcelona e Real Madrid? E quais mudanças que podem ser feitas no futebol brasileiro? Pois é, o calendário do futebol brasileiro, primeiramente, né, completamente desorganizado, prejudica os clubes e também as seleções. Categorias de base precisam ser melhores trabalhadas também e priorizar a técnica. Tem que ter uma mudança radical, modificar a forma como vem sendo tratado o futebol brasileiro, fora o comando, né? Não dá para a gente ter no comando do futebol brasileiro dirigentes que são vítimas aí, entre aspas, né, vítimas entre aspas, de suspeitas e denúncias. A cada semana, a cada dia tem uma denúncia diferente. Não pode ser assim. Em relação aos treinadores, demoraram sim, principalmente o José Mourinho. Estava vendo que o Di Maria tinha que entrar no jogo, não colocou o Real Madrid muito vertical com o Cristiano Ronaldo, não criou nada. O Barcelona, Davi Villa e Fábrega sem entrar, é inacreditável. O Barcelona tem outra também, não estava conseguindo entrar dentro da área, chuta, né, meu amigo? O Barcelona não chuta de fora da área de jeito nenhum. É isso mesmo, e a outra pergunta do Gustavo Andrade, lá de Porto Alegre, a seguinte: acho que a punição do Luizito Soares foi exagerada? Para mim, 10 jogos é muito. O que aconteceu com o Liverpool nessa temporada? Parecia que o time ia engrenar e pegar a vaga em alguma competição, mas no fim deu em nada. Pazzini, você já comentou isso um pouquinho no campeonato inglês, mas vai lá dar uma retocada final. Maravilha. O Liverpool tem um bom time, a gente já comentou isso aqui, se reforçou bem ao longo da temporada. O problema foram os escorregões. Escorregou contra times pequenos, muitos empates, contra times grandes também, por conta disso acabou aí decepcionando nesse finalzinho do campeonato inglês. Quanto à punição do Luizito Soares joga muita bola, um jogador tecnicamente sensacional, mas tem aí esse problema disciplinar, ele comete muitas bobagens. E a punição foi exagerada sim, 10 jogos para uma mordida, sendo que o Luizito Soares, numa atitude de racismo, levou 8 jogos. Né? Não dá para entender uma mordida ser mais grave para a Federação Inglesa do que um ato de racismo do Luizito Soares quando ele pegou só 8 jogos. Tem coisas aí que tem que ser modificadas lá no futebol inglês também em relação às punições que a FA implica. Isso mesmo. E com isso, então, Pazzini aqui do meu lado, respondendo suas perguntas, a gente termina o Super FC pelo Mundo. Muito obrigado, Pazzini. Obrigado, Fernando. Até mais. Obrigado ao amigo internauta. Como sempre, acesse o www.superfc.com.br e siga-nos no Twitter, o @super_FC. Muito obrigado, curta, compartilhe e até mais. Tchau, tchau.